E aí, pessoal, tudo bem? Sentiram a nossa falta? Como eu já havia dito em outras edições anteriores, as nossas gravações vão ficar um pouco espaçadas entre elas. Espero que vocês compreendam, mas a gente sempre vai estar se esforçando de estar aparecendo aqui para mais um Boteco World of Darkness. Eu e a Vivi, e quem mais quiser aparecer, estaremos aqui trazendo conteúdo de Mundo das Trevas para trocar ideia. Conteúdo da quinta edição. E hoje vamos falar mais uma vez Lore Sheets do V5, a última daquelas novelas que foram disponibilizadas para jogar. E aí cada uma daquelas novelas tinha uma lore sheet que foi entregue. E hoje vai ser a última, que daqui a pouco eu vou dizer para vocês qual é. Mas antes, deixa eu dar aqui um espaço para Vivi dar um olá para a galera. Vivi! Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma quarta de botecagem. Voltando a falar de vampiro, não é, afinal, em questão de lore sheet. Ah, ele ainda vai, pelo visto, vai continuar sendo o cenário que mais tem cores. A gente ainda vai ficar mendigando em lobisomem para ter um pouco mais, mas né, no último material saíram duas, não foi que saíram? Foi. Ainda não li. Mas tá pingando escassamente, ainda não secou. E esperar começar a realmente pingar em caçador, né? Que caçador ainda tá difícil. É, Mas já, bora lá, já tem material. já Vamos anunciaram lá. que vai ter lore sheet de caçador, que a gente achava Olha, que não fosse ter, mas voltaram atrás. Era, uma, tá, era, precisa ter. era algo que eu Precisa sempre ter. questionei. Como que caçador não tem lore sheet, rapaz? Ah, tipo, você precisa de uma exposição, sabe? É, tipo, a própria criação do cenário depende de algum registro, nem que seja não oficial ali, ou que seja, tipo, sei lá, não tem tantos níveis quanto as dos outros sistemas para ficar algo bem feito por humanos simples, sem poderes mágicos trazidos por anjos que caíram pro abismo, né? Dando dicas de outros cenários aqui antigos, mas precisava, né? Mas, bem, eu sempre vou chorar por causa do número de sheets dos outros sistemas, mas vou aqui para mais uma, né? Vou falar em português, ficha de conhecimento de vampiro. Afinal, eles são imortais, tem muito tempo para escrever porcaria nesse cenário. Boa. Então vamos começar a falar da lore sheet da noite. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a nossa tela. Vocês aí que estão vendo a tela geral já estão vendo qual é, já devem ter sacado. A última novela, ou interactive novel, que foi disponibilizada foi o Sins of the Sires, que trouxe a lore sheet a trupe Parthenon. Nome difícil de falar, né? Pois é, mas é isso mesmo, a trupe Paternon. E aí, não se assustem, o descritivo da lore sheet é só isso aqui, ó. É só Eu isso. falei que eles podiam escrever porcaria. É, mas o bom é que o nosso trabalho aqui é de trazer conteúdo adicional para dar um pouco mais de amplitude ao que a lore sheet pode entregar para quem escolhê-la para o seu personagem. Então, vamos ler esse único parágrafo de lore sheet que diz o seguinte: o príncipe Peisistratos de Atenas há muito tempo nutria uma apreciação pelas artes dramáticas, especialmente quando costumava comemorar o ilustre passado dos helenos. A trupe dele, de carniçais, mantida em relativa luxúria no palácio dele, aninhada abaixo da Acrópole, apreciava uma posição invidiada, mas precária na corte do príncipe. Embora apreciada pelo talento de atuar e conhecimento extensivo da Grécia clássica, eles existem em um estado de ameaça perpétua. E deve a performance deles ficar aquém do gosto exigente do príncipe. Ainda assim, por aqueles que têm escolha, é um risco digno de se tomar, porque aquele que ganha o favor do príncipe consegue também esperar saborear o dom do abraço dele. Pois é, gente, o que é que esse parágrafo entrega para quem for lê-lo? Entrega que essa lore sheet tem a ver com a Atenas,
ou melhor dizendo, a Grécia, né? O cenário da Grécia noturna. Então, muito provavelmente os personagens serão gregos. Mas aí, como tem pouca coisa, vocês podem pegar adaptações e levar para a cidade de vocês. Porque, infelizmente, tem pouquíssima coisa. A outra informação que deixa aqui é: o personagem de vocês terá algum tipo de performance. Olha aí a habilidade de performance ganhando destaque. Está, finalmente, E né? finalmente, no campo teatral. Olha aí, o personagem de vocês vai ter que ter algo de performance teatral para se valer dessas conexões sociais que essa Lorchite tende a entregar. E por fim, uma relação direta com o príncipe. Não muito vantajosa, mas se bem utilizada, pode ser. É essa a interpretação inicial que esse único parágrafo entrega de lore sheet. Não se preocupe, mais à frente a gente vai entregar mais conteúdo relacionado para vocês poderem se inteirar. Mas antes, Vivi, seus comentários. Bem, gente, como o Haga falou, é uma, né, essa logística, ela vem para um modelo de crônica bem fechado. Mesmo que você, tipo, né, falar, a gente sempre fala de carregar as coisas para um lado para o outro. Essa daqui precisa ser para lugares muito específicos, porque o foco dela, né, além de ter a base da ser na Grécia, de ser na cidade de Atenas, ela, se você for levar para um lugar ao longo do que a gente vai falar, ela explora bastante essa parte que nós temos culturalmente da Grécia, né? O próprio nome da trupe é um dos templos que faz parte de todo o topo daqueles templos antigos a deusa Atena, né? Um dos pedaços ali, o Parthenon. Então, o que a gente pode deixar vocês preparadas é assim: se você gosta de teatro, se você gosta de palco e o jogo da interpretação de papéis e relações ali do bastidor, do que é a parte das artes cênicas, essa Lortite ela é muito boa para você. Inclusive, eu tenho amigos, né, que nem jogam a V5 e eu falei da Lortite para eles, porque eles gostam de teatro e assim, é, caiu muito bem. Eles até criticaram algumas coisas assim que ficam muito legais para vivência, porque eu não manjo nada de teatro, só sento lá e assisto. Então, para você que gosta aí, se quer trazer não vai ser essa palavra, mas você quer trazer o bastidor para envolver na sua política e a performance como uma perícia ativa e não só um hobby ou porque o seu toreador tem e ele é envolvido em alguma arte, principalmente essa parte de teatro, fala, expressão corporal, essa é a lote para vocês e vocês vão ver o porquê. É isso aí. Então, olha só, percebam que eu e a Vivi, nós esprememos aqui, viu, esse conteúdo. Porque ele não entrega quase nada, né, Vivi? Olha, a gente está tentando assim levantar colunas gregas de cascalhos de mármore para esse material, gente. É Mas verdade. não é culpa nossa. Não, eu não quero criticar alguns jogos de mundo das trevas, porque eu já critiquei muito, né? Mas vamos seguir. A gente falou a Vamos. crítica desse começo enxuto, enxuto. Então vamos. Bora apresentar agora para vocês o conteúdo que a gente pegou direto da página do jogo da Interactive Novel lá na Steam. E lá eu peguei o seguinte texto. Vamos lá. Nessa elégia de sangue, Atenas está queimando. O Sins of the Sires é uma novela interativa de Natalia Theodoridou. Ela é inteiramente baseada em texto, com 300 mil palavras, sem ilustrações ou efeitos sonoros e abastecida com vasto e imparável poder de sua imaginação. Atenas, Grécia, uma cidade com um passado antigo que agora confia na era moderna.
uma cidade dividida entre a camarila estabelecida e os anarcos, onde todos devem ao seu chefe um favor, e que faz de você um vampiro intocável nessa sociedade noturna, onde você e seus companheiros membros devem se ocultar dos olhares mortais. A máscara dos membros. Rumores se espalham de um vampiro antigo, Aristóvoros, com o intento de promover um novo mundo para os membros. Um fim à máscara. Porque se esconder dos mortais quando você consegue reinar sobre eles como deuses, quem usará você? Quem ajudará você e de quem você se aproveitará? Você irá derrubar o antigo príncipe Peisistratus? Você irá trair o seu chefe quando o seu senhor perdido retorna? Quais sofrimentos você infligirá para lutar por um mundo mais justo e mais humano? Então, tá aí o que o descreve do jogo. É uma descrição genérica, porque vocês vão ver que quase todas as cidades do mundo têm esse conflito entre Camarilla, movimento anarco e os personagens que estão ali no meio termo, tentando sobreviver. Essa briga que se intensificou nessa quinta edição. Mas o que eu dou aqui destaque para este cenário de Atenas, na Grécia, é que, gente, Atenas não é uma cidade que foi criada um dia desses, tá? Tem aí para mais de 2000 anos, pelo menos. Pelo menos. Então, imaginem que tenha um histórico também de Mundo das Trevas que você pode explorar. Vivi, chegaram a produzir algum Atenas by Night nas edições anteriores? Olha, eu acho que um Atenas não, mas tem material nos outros cenários, sim, para Atenas. Eu vou até olhar aqui, Pô, vou até olhar também. porque tem, se eu não me engano, tem, tipo, e a Listra agora me mata. Tá aqui. É, É um material LARP. de vampiro, né? Tem material de vampiro com toda a história de Atena também. Tem uma galera que está adaptando para a quinta edição, mas eu não lembro se é da terceira, da segunda ou da terceira, que tem toda a história de Atena para Crônica em Vampiro, né? E você falou que tem um LARP aí? Eu encontrei a página de um LARP no Facebook. E também tem no. Olha só, nosso principal repositório de informações, o White Wolf Wiki. Tem uma página É, dedicada a porque, né? Atenas. E É, porque eu olha, acho que tá não teve recheado. link. Essa eu tenho que compartilhar. Deixa eu mostrar aqui. Cara, não é à toa que o White Wolf Wiki é a nossa principal fonte de informação. Olha só de personagem. Deixa eu voltar aqui. Muita gente. Ó, aqui, ó. Atenas, World of Darkness. Aí ele fala dos residentes, membros e personagens menores de localização e referências. Olhem só, gente, de membro que tem aqui. Se vocês quiserem pegar algum personagem, tá aqui à disposição. Deixa eu só clicar aqui, por exemplo, no. Deixa eu ver, tá aqui, que é o xerife, Neopolo Temos. Cadê o príncipe? Suleiman não, qual é? Ah, tá aqui. Suleiman? Era ele o príncipe que eu vim agora? Deixa eu ver. É o Não, Peisistratus. é Peisistratus. Peisistratus, cadê esse homem? Tá aqui, Príncipe Malkavian. Bora clicar aqui pra ver. Tá aqui o moço. Tá aqui, é elegante o moço, olha só, rapaz. Tá com fiz tudo. Legal. Pô, tem aqui personagens menores, localizações. Ah, Caramba! gente, Ah, só nesse jogo são, se eu não me engano, são 30 personagens que aparecem. aham. Só nesse Pecado dos Senhores. Mas ao longo, né, dos cenários que a gente teve no passado, é muita gente, tem bastante coisa. Sim. Até porque ainda aparece um lobisomem, né? Tipo, homens escrevendo tribo de mulheres, não é? Tacaram tudo ali em Atenas como origem. Então, já passando para Vivi, deixa esse destaque. Tem personagens que você pode explorar e você tem aí na mão uma cidade antiquíssima, que com certeza tem vampiros antiquíssimos que você pode trabalhar. Aí você fala: "Ah, dá para trabalhar com ancião?" Olha, considerando que a porteira foi aberta,
Helena, Não fui eu que disse. Helena, dentre outros, conseguiram criar imunidade ao chamado, ponha um ou dois, um tá de bom tamanho. Um ancião só já é problema pra caramba pra um monte de neófito. Então, sirva-se aí à vontade. Vivi, seus comentários. Não, a cidade em si dá para você trazer muita coisa para o jogo. Lembrando que, tipo, vampiros dormem, não é? Vampiros entram em torpor. Então, esse ancião ele pode trazer assim olhares e coisas muito novas e que vão dar trabalho para os neófitos, para o mundo atual, com uma segunda Inquisição em cima, não é? Porque afinal você tem uma cultura secular de deuses e vampiros são criaturas que podem muito bem se equiparar a deuses e uma força de religião monoteísta, não é? De religiões ao longo do mundo para crachar ali, para brigar bastante. Se seu grupo gostar mais de porrada, né, e não quiser tanta política, porque Atenas dá para política, dá para social, dá para briga, dá para misturar tudo, tudo. Não só Atenas, a gente fala Atenas por causa de ser a capital mesmo, mas toda ali aquela beirada virada para o mar, você pode, inclusive, justificar bastante La Sombra na Camarilla, quando você tem o mar e uma nação que depende até hoje de pesca. Dá para explorar lado dos La Sombras e o porquê talvez eles sejam tão interessantes em países que tenham pescas estabelecidas há milênios, bom, né, para fugir ali. A gente está dando ideia da cidade, não da loja, gente, Não, mas para ajuda. variar. Ajuda quem quiser usar, né? Em Atenas está ajudando. Dá para criar coisa para quem gosta de jogar, né, fora do Brasil ou quer, sei lá, gente, campanha temática, faz uma campanha de férias aí, bota o vampiro de vocês para fazer favor e viajar também, ou até criar fichas novas para uma aventura rápida, Sim. né? E aí dá para você colocar pedaços e coisas assim, topar com algum NPC que tem isso aqui no jogo, porque pela introdução assim deu para ver que ela é mais fechadinha para caber em certos tipos de crônica. Mas a cidade e a base que você consegue pegar NPCs com isso daqui, dá para você colocar em bastante lugar, bastante lugar. Sim. Para o jogador é mais, para a pessoa que está jogando é um pouco mais complicado adaptar. E lembre-se, se você, pessoa narradora, deixar isso daqui na sua mesa, você vai ter que dar essa base sim para a pessoa que está jogando poder curtir e usar, porque vantagens são coisas muito caras, Uhum. principalmente para quem tem pouco ponto na hora que está iniciando o jogo. Sim. Pense, pense, não vá liberando tudo que aparece, tudo que está publicado, se você não está com a disposição, e também se a mesa de jogo não quer lidar com isso na mesa, né? Sessão zero e bate-papo, porque vocês sabem que eu sou a que vai falar sempre disso, toda hora. E Vivi, eu olhei aqui rapidinho uma coisa na página do Atenas by Night que me chamou a atenção. Aqui no parágrafo e único da descrição do Holocheat, vou citar aqui recitar um trecho. A trupe, né, que é o que vai ser a chave de cenário do personagem, a trupe de carniçais, é mantida em relativa luxúria no palácio do príncipe, aninhada abaixo da Acrópole. Aí o que eu encontrei aqui que saltou aos meus olhos? Essa Acrópole, ela é aonde reside uma família de caitifes. Olha que interessante. Melhorou mais ainda o cenário. Imagina, caitife no meio de carniçal. Isso dá aí uma salada mista e tanto. E tipo, né, pela proposta do jogo, se você quiser trazer isso para sua mesa, uma possibilidade de favores que derrubam príncipes, não é como será que esses caitifes estão aí? Eles estão em segredo, não sei se é príncipe é Camarilla, Uhum. como a Camarilla está vendo esses caitifes, porque caitife Camarilla nunca ornou bem. Não é? Que politicagem tem aí
que ou mantém rivais silenciosos sobre esse problema, ou que faz com que esses caitifes passem batidos, porque eles não são sangue fraco, eles são caitifes. Então, eles são vampiros plenos, sim. É isso mesmo. E olha só que interessante, ainda na página do White Wolf Wiki, lá em referências eles citam, olha só novamente, o Diário de Gerardo Beckett. Esse livro, ele é um livro essencial para quem quer se inteirar de cenário. Ele deu Sim, uma atualizada precisa. considerável na quinta edição, né? Sim. Não, gente, ele dá, sabe, quando você começa a ler e fica perdido do que tá mais ou menos valendo ou que não, ele te dá um bom guia para você saber ali, pelo menos pelas edições, até quando ele saiu revisado, pelo que está seguindo. Daqui para frente, mudou as coisas, gente nova escrevendo, gente nova administrando, a gente não sabe. Mas se você está jogando, se você está narrando, ou se você gosta de metaplot, né? Ele é assim a pedida para você ler e entender por que caminhos sinuosos, né? Foi a quinta Sim. edição que a gente não tem ideia. E Vivi, e sabe o que me bateu aqui na cabeça agora? Se é um livro tão importante para atualizar cenário de cidades, ele merecia uma versão em português, não merecia? Muito, né? Mas não me raga, não me complica. Não, e detalhe, Galápagos, se alguém de vocês por acaso nos assiste, deixa aqui a minha recomendação. Tentem viabilizar o Diário de Gerardo Beckett. Ele é maravilhoso para quem gosta de conteúdo histórico de cidades. Ele é um apanhado de várias cidades ao redor do mundo. E Atenas está entre eles. Recomendo, viu, Galápagos? Tenho certeza que a comunidade que gosta de Mundo das Trevas aqui no Brasil iria aclamar essa tradução. Tu comprarias, Vivi? Nossa, eu compraria, gente, porque é ferramenta para narração. Eu acho que material, tipo, cenário é legal, aventura é legal, né? Eu sou suspeita para falar de cidades, tipo Chicago, porque eu gosto do histórico da cidade. Mas, assim, essas ferramentas que encaixam em vários cenários e possibilidades para quem está no hobby, ali na mesa, jogando, narrando, criar coisas e seus próprios cenários, eu acho essencial para manter o hobby vivo. Uhum. Muita gente não narra porque acha que tem que entender toda a história de vampiro. E o material traduzido facilita o que trazer narrador, porque, gente, a gente está com falta de narrador há década. Há década. Narrar não é bicho de mil, sabe, de sete cabeças. Não é treta. E se você tem um material que te apoia para criar, você vai narrar. E a gente precisa de narrador. A gente precisa de gente que está ali contando história, sabe? Venha você contar a sua história. É isso E mesmo. Galápagos, ajude esse pessoal a chegar e se sentir confiante. Boa. Então bora voltar agora para Lore Sheet. Vamos falar de mais um conteúdo que eu peguei lá, que tem a ver agora, já que ele cita muito o príncipe de Atenas, naturalmente é o próximo conteúdo que a gente vai mostrar aqui para vocês. E o príncipe de Atenas é o Pace Stratus, que é um príncipe Malkavian. Deixa eu botar aqui o Tzinho de Atenas, que desde o ano de 1820 é um bichinho aí relativamente antigo. Bem versado em teologia e filosofia, Peisistratos foi o exemplo ideal de um grego antigo, embora ninguém soubesse se isso era apenas uma loucura ou se ele era realmente assim antigo. Ele era muito inflexível na recusa dele de aceitar mulheres, mesmo indo tão longe quanto não garantir audiências para elas, apesar da idade ou do título, forçando-as a transmitir os desejos delas sobre os carniçais ou crias masculinas. Contudo, ele permitiu que membros de muitos clãs dentro do domínio dele, até convidando um enclave dos Giovanni para a cidade dele. Quando Persistratus tornou-se senescal do príncipe Suleiman de Atenas, ele tomou vantagem da Revolução Grega nos anos de 1820 e, com a ajuda de Sofia, condenou e
Anfitrion, ele destruiu Suleiman e tornou-se o novo príncipe. Sofia esperava que lhe fosse dada uma função na corte, mas Pisistratus rejeitou a natureza de mulher dela e a evitou. Apesar disso, ele não pode banir ela após o que ela havia feito por ele. PS1 para vocês, porque o texto teria parado aí, eu tenho aqui um PS1. PS1. Pisistratus teve todas as crias dele mortas por Neoptolemos para evitar a profecia da destruição dele pela cria mais jovem dele. Neoptolemos é o xerife Malkavian de Atenas. Ele serve ao senhor dele e príncipe Pisistratus como um atirador. Como a cria mais jovem do príncipe, ele busca destituir o mestre dele, aliando-se com Sofia Condenou. Eita caramba! O Pisistratus tem essa loucura de achar que alguma cria dele vai destruir, e aí ele está mantendo a cria que está se preparando para destruir ele. Olha só. Bem, PS2. né? Sofia Condenou é uma poderosa Ventru de Atenas. Ao permanecer em Atenas, aguardando pelo momento dela, Sofia construiu uma coterie de mulheres rejeitadas e criou conexões em toda a facção política significativa nos Balcãs, eventualmente tornando-se bons amigos com Marcos Petrou. Ela vai buscar destituir Pisistratus. Marcos Petrou é um poderoso tremé de Atenas. Olha o cenário. Temos aí um misógino, um personagem misógino como príncipe de Atenas. Imagino eu um ambiente tóxico que seja esse cenário de jogo para personagens femininos. Eu pessoalmente faria, se por acaso fosse narrar esse cenário dessa cidade, tendo mulheres na mesa, eu faria uma boa sessão zero para combinar o que poderia e o não poderia ser abordado em jogo. Porque, pô, um personagem como esse, coisa boa, ele com certeza não faz com figuras femininas em jogo. Eu já tô aqui desejando que ele seja logo destruído pela cria dele. E deixando a Sofia ascender como príncipe, no lugar que ela merece e foi negado a ela. Vivi, seus comentários. Bem, né? O jogo em si garante que se você, né, porque eu fui dar uma olhada, que você pode fazer personagens independente de gênero ou aparência física que você vai conseguir jogar. No entanto, ele dá essas opções na hora que você cria seu personagem ali para jogar esse joguinho alimentado apenas pela sua imaginação e muito texto. Então, parece que se der, ao menos no videogame, isso não vai te atrapalhar ser um personagem, né, mulher ali. Inclusive não ter gênero nenhum, o jogo te garante isso. Então esperamos que seja um jogo saudável no computador. Quanto à parte de crônica, sim, é sempre necessário, principalmente se você quer colocar, gente, personagens que têm a desvantagem arcaico, né? Porque não é só você não saber mexer com tecnologia, você é preso a crenças e comportamentos sociais de tempos antigos da onde o seu personagem veio. Então, sempre é importante colocar isso, porque são pensamentos que, sim, são pensamentos de babacas e podem, sim, dar muito problema em mesa e a gente quer problema seja só os que os personagens querem resolver e não coisas para os jogadores. Bem, um cenário, eles colocam um príncipe malcaviano e pela própria questão do clã, você espera que em algum momento isso vai dar problema ao personagem. Porque malcavianos não precisam, gente, ser doidos, batendo cabeça na parede, pulando para lá e para cá, né, o tempo inteiro. Graças aos céus, a quinta edição corrigiu isso, que era o que era bem pensado antigamente. E agora a questão do malcaviano aparece nos momentos de crise do seu personagem. Só.
Você não é o, né? Eu vou falar assim, o doidinho engraçado, porque era o que muita gente achava que era o malcaviano em jogo, ou também o sofredor inconsolável, que também, né, que eram os extremos das interpretações antigamente. Então, mas a maldição do clã existe e isso vai dar problema. Como o jogo mesmo fala, não dá para saber se esse preconceito dele, se a misoginia dele faz parte da questão malcaviana ou se é do tempo histórico, mas já deu para ver aqui no PS1 e no PS2, né, nas observações, que isso são furos enormes na estabilidade desse príncipe. Então, quando o jogo faz para você essa pergunta e você vai usar isso, essa ficha em algum cenário ou narrar algo em Atenas mesmo, fique atento a isso nas possibilidades que a mesa vai ter, ou, né, a mesa para todo lado, quem está narrando, quem está jogando, que a mesa vai ter de escolher. Não é alguma. Se você for usar isso daqui, não é o que a gente chama de trilho de trem. Seus jogadores podem, né? Assim, apresentados são três opções com esse material aqui. É derrubar o príncipe, não derrubar o príncipe e manter tudo do lado do príncipe, ou tacar o foda-se e criar um caminho novo, seu próprio caminho com os recursos que existem. Então já se prepare a mesa toda dessas três possibilidades, no mínimo, porque jogador, quem joga e quem narra sabe que todas as coisas podem aparecer. Né? E estando preparados, pronto para topar com traição, destruição e uma leve paranoia geracional que faz bem para os vampiros antigos e deixa nós neófitos felizes. É assim, como eu disse, para esse tema é um lore sheet legal. Falta material? Falta. Mas ela funciona. Até agora, claro. Prepare-se para as vantagens. Tô até procurando minha garrafa d'água para renovar o veneno aqui. Então, bora. Então, vamos apontar essa. Bora, mas vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Abrindo aqui o arquivo. Então, pronto. Já que a Vivi acionou, vamos ver as vantagens que essa lore sheet entrega ao personagem. E a vantagem de nível 1 é ator silencioso. A sua vida como um carniçal acabou, mas a você ainda não é dado partes com fala nas tragédias do príncipe. Entretanto, você descobriu que as pessoas tendem a subestimar o poder do silêncio, e você pode usar isso para a sua vantagem. Os seus anos silenciosos lhe permitiram cultivar os seus poderes de observação. É incrível o que alguém consegue descobrir se puder apenas manter a sua boca fechada. Uma vez por história, você pode pedir ao narrador por uma peça de informação que esteja escondida para todos os outros, mas é óbvia para você. Olha, gente, não preciso dizer que os textos aqui ele está extremamente subjetivo. Você vai precisar chegar com o narrador e dizer, olha, narrador, isso aqui se chama vantagem, tá? Ficha de conhecimento é um dos 3 itens das vantagens dos personagens. Aí alguém grita lá, quais são as 3 vantagens de um personagem? É o qualidades, antecedentes e fichas de conhecimento. Então lembre ao narrador que ficha de conhecimento está no grupo das vantagens. Então chegue para ele dizendo isso e demande algo vantajoso, não algo muito vago. Lembre-se que você está gastando ponto para ter isso aqui. Dito isso, vá à negociação com ele e veja o que você consegue arrancar dele. Vivi, seus comentários. Bem, né? Só para não passar batida, é o famoso uma vez por história. Porque, né, defina também com o seu narrador o que é história, porque isso a gente sempre vai xingar. Vai que os não está com a gente hoje aqui, mas é uma função assim, nossa, falar isso. E é como o Raga falou, gente, se você deixou essa ficha entrar na sua mesa,
não for dar algo útil e claro, porque aqui tá falando, o personagem, né? Quem tá jogando gastou 3 pontos para isso daqui. Ele podia colocar em, sei lá, leitura frio de percepção, para ele rolar os dados, né? Uma especialização. Ou ele podia colocar até um dado a mais, né? Ou o primeiro dado em percepção. Então, aqui tá falando que, cara, esse carniçal ficou muito tempo. E o personagem que tem isso aqui, ele é bom nisso. Então, exatamente, reforçando aqui, é só para reforçar o Raga. Não é nada vago. O personagem sabe, ele viu, porque ele já viu se repetir ao longo de muito tempo. Então, só para bater o ponto exato no que o Raga falou, é para ser útil. Não seja canalha e dê uma dica meia boca, uma informação que o grupo podia descobrir com uma rolagem de dado ou até sem rolagem de dado, gente. Não façam isso, né? Porque assim, para um ponto, você ter certeza de uma informação num meio que a gente vai ver depende muito de informação, é bom sim. Para esse cenário, isso é bem válido. E eu poderia criticar que eu sou cheia das matemáticas, mas não, gente. Esse ponto vale, levando a essas observações, que é de um jogo decente. Não é nem de bom narrador, é só um jogo decente e legal. E para a questão desse jogo aqui, onde a informação vai ser tudo, né? Verdade. Então vamos agora ao nível 2. Deixa eu compartilhar aqui tela novamente com vocês. Está aqui o nível 2. E o título do nível é Ele Fala. Você se provou ao príncipe e a você foi finalmente dada partes com fala na trupe dele, performando na frente de membros e de mortais. Ganhe fama 1 e 2 dados extras sempre que estiver performando papéis que você aprendeu com a trupe. Um dos carniçais da trupe está com ciúmes de você, lhe rendendo defeito inimigo 1. Eu... Hein? Não vale. Não vale. Eu tô sendo muito franco com vocês que estão assistindo. Não vale, não. Pô, tu vai gastar 6 pontos de XP para ganhar 1 ponto de fama, que só é usado especificamente nos papéis da trupe. E mesmo assim, só te dá 2 dados extras quando estiver performando. Não vale. Não Não vale. vale. Antes tu pegar esses mesmos 6 pontos e comprar 2 pontos de fama. E aí é uma fama que você mesmo diz, pode até ser uma performance teatral, que aí te dá uma amplitude que esse nível, em tese, está querendo dar, mas não fica limitado às peças do príncipe. É uma amplitude geral. Que nível fraquíssimo, Vivi. Não, que nível de desvantagem, né? É mais fácil você comprar inimigo e ganhar de desvantagem nos outros dois. Porque você tem um inimigo que é seu inimigo porque você tem fama. Então você compra o inimigo e ganha fama, que é o motivo dele. Porque, sério, isso daqui não é vantagem, é desvantagem, gente. Não tem, né? Como fazer isso aqui funcionar? Isso, sabe? Isso podia ser. Eu não sei nem como fazer isso daqui funcionar, gente. Eu tenho. Porque mesmo se colocasse fama 2, não, continuaria não valendo porque você ganha um O inimigo. que eu faria para melhorar? Primeira coisa, cortar esse defeito. Logo de Sim. cara. Corta esse defeito daí. Segundo, eu colocaria como uma descrição narrativa da vantagem que sempre após as apresentações teatrais há uma espécie de vernissage ou... Como é que chama aquela festa pós-evento? Que seja. Sabe, Vivi, qual é o nome? Mas é mesmo, coquetéis, Coquetéis, festas, isso. Pós-evento. acessar para os VIPs, né? Exato. E aí Reuniões. você sai do palco direto para a festa, saboreando e vivenciando essa vantagem de fama. Aí sim, qualquer interação social durante a festa
você, além de ter essa fama, tem 2 dados extra para qualquer rolagem na festa. Vou ficar E excelente. você não está amarrado ao príncipe, né? Porque aqui está falando que você tem performance só nos papéis que a trupe já fez. E Isso. aqui não, você não vai estar amarrado à sua trupe, porque você vai poder circular ali, né? Também escrever isso, que você pode circular e falar com quem seu personagem deseja. Isso. Afinal, né, esperamos que numa festa onde o príncipe apresenta a sua trupe estejam pessoas sim interessantes e que talvez o príncipe não tenha problema Aham. para que você possa alçar seu voo se valer a pena quebrar e sair da trupe. É. Tá aí a nossa Mas sugestão de esse melhora. nível 2, esse nível 2 é assim. E é por isso que a gente não se empolga mais com ficha de conhecimento de vampiro. Boa. Vamos então agora ao nível 3. Deixa eu compartilhar aqui novamente a tela para vocês acompanharem conosco. Vamos lá. O nível 3, o título é Não Mais nas Sombras. Os anos gastos no palco fez você desejar atenção e você sabe que você brilha melhor quando todas as luzes estão sobre você. Sempre que os membros da sua coterie fizerem uma tentativa significativa de passar despercebido, usando rolagens de furtividade ou autocontrole, com você presente, você pode automaticamente fazer eles falharem em troca de 3 dados adicionais para sua próxima rolagem de carisma? Que doideira é essa? Ego, porra, uma vantagem que prejudica os coleguinhas só pra tu ter três Olha, dados só nas bolas de carisma. Que tu é doido. não vale a pena, né? Não vale a pena por 3 pontos. Você pode fazer coisa pior e ter sempre dados. E assim, você sabe que você vai ser os que na sua mesa rola PVP, gente, porque esse ponto só vale a pena para uma narração onde o ponto da trupe é apenas um sobrevive, apenas uma estrela se destaca. Isso daqui só é útil para um jogo onde o PVP, né? Não, só é útil, não. Isso daqui é útil para uma mesa onde o PVP é liberado, né? Deixando claro sempre que o PVP é liberado e que uma das possíveis temáticas e que isso acontece em teatro, em artes, que é apenas uma estrela brilha. Não é? Inclusive, nesse jogo, você pode jogar, se não me engano, de Simise. Se vocês quiserem brincar de substância, fazendo exatamente isso aqui, não é? Que afinal isso daqui é uma vantagem ótima para as personagens do filme Substância. Se vocês assistiram, se vocês viram crítica na internet, isso aqui é bem uma das coisas que acontece no filme, gente. Isso daqui vai ser útil. Mas vocês estão jogando um jogo onde o PVP não vale, bem, precisamos voltar para a mesa de projetos e reescrever esse nível também. Verdade, Vivi, eu concordo. Caramba, isso aqui é literalmente apertar o botão do foda-se pro grupo. Né? Talvez seja a ideia da crônica toda em si, né? Como eu disse, uma das crônicas onde só uma estrela brilha, Uhum. ou no cenário onde, por exemplo, a, algum motivo, cada um dos que a gente brinca que é logo de jogo de Laufuyvel, cada um tem um objetivo, mas o PVP não pode ser descarado. Você pode sacanear, porque em vampiro tem sim, né? Regra e material mecânico para isso, onde cada um tem um foco ainda dentro da trupe, plantado talvez pelo próprio príncipe. E cada um tem um foco para conseguir se tornar vampiro. E numa crueldade de senhores, já que Atena tem gente antiga, quem vai ser o melhor neófito? Vocês não podem se atacar diretamente, mas podem boicotar a ação um do outro. Novamente, em mesas onde você tem o PVP, mas
quer deixar menos eu enfio a estaca no coração do coleguinha. Aí eu sugiro, se você tem mesas assim, que podem ser muito divertidas até, não vou negar, né? Tô rindo aqui já com ideias de narrar uma dessa. Você precisa realmente deixar em segredo e quem está jogando topar deixar em segredo. Pode sim, desde que acordado, ser uma aventura até muito interessante. É isso aí. Então vamos agora ao nível 4. Deixa eu botar aqui para compartilhar a tela com vocês. O nível 4, o título é Diva. Você tem feito parte da trupe do príncipe pelo tempo que você consegue se lembrar. Você perseverou através de longos anos de trabalho duro e empresários teatrais abusivos e sobreviveu aos ciúmes e sabotagens de seus companheiros atores. Agora é a sua vez de brilhar. Os membros são uma plateia exigente, mas nestas noites não lhe falta tanto talento quanto a experiência para ser verdadeiramente irresistível. Distribua 3 pontos entre fama e rebanho e 2 dados adicionais às suas performances enquanto estiver no palco e ganhe inimigo perseguidor 1. Olha, eu achei demais esse inimigo, mas pelo menos aqui esses dados adicionais não estão exclusivos ao palco do príncipe. Ela está dizendo que a única demanda que diz é palco. Pode ser qualquer palco, pelo menos é a interpretação que eu estou fazendo. Então, você tem 3 pontos que pode ser distribuído entre fama e rebanho e 2 dados adicionais à performance. Aí ficaria bem potente para um nível 4. O que jogou merda foi esse inimigo aqui. Vivi, seus comentários. Bem, né? Então, eu estava esperando chegar a esse ponto aqui para falar do porquê eu achei ela bem limitada, assim. Porque pelo que eu entendi do jogo, né, pela minha leitura ali do que é o jogo e do que é essa Lord Shit, é, é para te amarrar mesmo na mão do príncipe. Ah, é? Você funciona pelo, né, a trupe existe porque o príncipe permitiu ao longo desses séculos e, né, sempre selecionando os melhores e, né, talvez abraçando ou não realmente o que atinge o grau de perfeição que ele espera. Então, esse ponto aqui, se você está jogando neste cenário onde o personagem que vai ter isso daqui, ele é bancado e protegido por um príncipe, isso daqui até fica interessante, mas não faz sentido esse perseguidor, se você é protegido e isolado pelo príncipe, certo? Então, a parte do perseguidor da desvantagem, sempre no quarto nível de Lord Cheat vem uma desvantagem junto, né? Eu acho meio cagado isso, você está pagando caro aqui, gente. São 12 pontos que você está pagando para pôr. Então, por isso que eu acho que ela poderia ser um nível 3, sabe? Porque você vai ter 3 pontos em fama e rebanho. Nível 3 está ok para dar igual, igual, e os 2 dados são porque você tem a vantagem. Se, nessa minha leitura, você só pode aparecer nos palcos que o príncipe permitir. Porque, de qualquer forma, né, o seu personagem ele não está livre para percorrer outros palcos e ser livre desse controle desse príncipe. Né? Por isso que eu acho que ok, ela serve narrativamente, mas ela não serve em ponto para você estar preso por um príncipe ali. Querendo ou não, você está numa gaiola de ouro com seu personagem. Enquanto você fizer parte da trupe, não chegar no último nível, você ainda está na mão dele. Você ainda precisa agradá-lo e você vai só, inclusive, aparecer em peças que ele queira que a trupe faça. Então, por isso que eu não acho válido se for esse cenário do jogo, pela minha visão. Né? A minha visão vivi de interpretar. Em pontuação, eu acho que o inimigo
não tinha que estar aqui, porque são 12 pontos para você ter um perseguidor que ele tem, tipo, 2 níveis acima, vai ficar te enchendo o saco, acaba mostrando a própria fragilidade do príncipe e da trupe, não é? Então, eu não acho assim, pode encaixar para narrativa? Pode, mas em ponto, eu acho que não vale a pena. Para o nível 3 eu acho que seria legal. Para nível 4 o nome Diva combina com T-Stalker, com você estar com a luz ali brilhando, mas é nível 3 para mim essa daqui, porque eu acho que não vale a pena por essa leitura. Se forem vários palcos, porque você já consegue caminhar como um ator livre, aí, né, precisaria dar mais alguns pontinhos ali, no mínimo 4 para distribuir para valer 4 por 4 e o bônus ser 2 dadinhos. E mesmo assim, para nível 4 só 2 dados é pouco. Uhum. Eu acho pouco. Perfeito. Então vamos agora caminhar para o último e quinto nível de vantagem dessa lore sheet, cujo título é Empresário Teatral. Olha só o capitalista safado entrando na lore sheet. Foi-se o tempo quando você ficava aflito com o medo do palco antes do olhar frio de uma audiência de coração morto. Agora você conhece os prós e contras da corte do príncipe e exatamente como montar um show que lhe trará os resultados que você quer. Ganhe 3 pontos para distribuir entre influência e status. Uma vez por história, ganhe 3 dados a uma rolagem de performance de sua escolha, destinada a persuadir as mentes de outros para o seu ganho, enviando uma clara mensagem para a sua audiência, tipo, nós precisamos nos unir contra o inimigo em comum. Outro, não confie no príncipe. E por fim, os anarcos são o único futuro para este domínio. O crítico bagunçado ou falha bestial nessa rolagem pode acabar em consequências desastrosas à sua causa. Eu acho que esse texto disse muito, mas não entregou nada. Não entregou nada. Né? Não ficou com essa sensação, Vivi? Que primeiro, eu achei muito pouca vantagem. Por exemplo, 3 dados para uma vez na história é pouco. Não, é pouco, É gente. pouquíssimo. Uma única rolagem numa história inteira, só para 3 dados. E você vai ter 3 pontos para distribuir entre influência e status. Gente, Não vale. não vale. São 5 vezes 3 dá quanto, Vivi? 15? Não, 15 pontos. 15 pontos. Não, 15 não. É 15 pontos, 15 pontos. 15 É muito ponto. pontos de XP para só tu ter isso. 3 pontos de antecedentes, 3 dados para uma vez por história. E detalhe, 3 dados não significa sucesso. Você corre risco de falhar. E Eu aí ele falei, diz não, aqui, crítico bagunçado ou falha bestial pode ocorrer consequências desastrosas. Mas ele não dá nenhum norte de o que seria desastroso. não, não é nem que não dá norte. Tipo, se você paga 5 pontos aqui para passar um recado, você só está passando o recado, a audiência entendeu, mas isso não quer dizer nada em convencer a sua audiência. Ela entende, ela até, tipo, aqui, rolagem performance, destinada a persuadir as mentes dos outros para o seu ganho. Ok, se persuadiu, eles entenderem, eles estão o quanto dedicados. É isso que a gente precisa saber, o quanto eles estão persuadidos na ideia que você implantou ali. Porque na hora do vamos ver, neste cenário do joguinho, da proposta do pecados dos senhores, né, os pecados do seu senhor, a mensagem que o personagem que você vai criar faz diferença. Trair o coleguinha ali no nível 3 faz diferença para você, inclusive melhorar ao longo do jogo. Passar mensagens rápidas também faz diferença ao longo do jogo em si. Mas para uma mesa, isso daqui precisa de mais vantagens, sabe? Tipo, você pode ser descoberto, e aí, se você tá contra o príncipe vem e te mata, tipo, né? O maluco lá acorda e te ferra, vai complicar toda a sua vida e te torturar, porque são vampiros antigos. Pô, a gente não tem, sabe? A crueldade da crônica vai dizer o que acontece.
Mas, sabe, no mínimo, aqui, além de garantir, você precisava de uma imunidade ao crítico bagunçado. Porque você é tão bom, você está tanto tempo observando, e aqui você ainda. E aqui assim, gente, você ainda nem é um vampiro aqui, praticamente. Porque ele não fala que você já foi abraçado. Tudo bem, para ter vantagem, né, precisa ser vampiro para comprar no jogo. Ok, pela regra, você já seria vampiro, mas na narrativa da sua mesa você pode ainda não ser, né? Não sabemos. Mas, de qualquer forma, você precisava de alguma imunidade ao passar. Porque se você precisa passar seu plano, né, naquelas três mínimas possibilidades para uma corte inteira do príncipe, que talvez você queira trair, ou né, trair, vai, porque para criar o seu próprio ou por a outra mulher, você vai trair o príncipe. Ou até se você quer ajudar e trair pessoas importantes na história. O maluco que está acordando ali e a mulher que foi colocada para escanteio, que foi usada. Então, assim, pelo menos um crítico bestial, o crítico bestial não, o crítico bagunçado, você podia ser imune a ele e Uhum. pelo menos falar, né, eu gosto de acordos para não. Algumas coisas são melhores deixarem subentendidas, mas na hora que a decisão pode mudar a crônica e fazer quem está jogando com você, isso eu como narradora, perder a ficha, porque, né, vamos lá, para uma falha bestial é falha bestial. A, o risco é muito grande de arruinar o plano que o personagem já fez. Se isso vai pôr dele morrer em jogo ou perder tudo que aquele grupo está criando, precisa ser alguma coisa muito boa para valer a pena. Então, sucesso, dados, vampirinho básico ali na ficha e é uma medida ao menos para o narrador entender, né? Para quem está narrando entender, para poder esclarecer também para quem está jogando e ser, gente, vamos ser justo, né? Principalmente Mundo das Trevas não é narrador contra jogador, RPG não é, mas pô, Mundo das Trevas não é mesmo. Então aí de novo cai o que a gente falou lá no primeiro nível. Você vai ter que conversar por bom senso. Eu acho que assim já deu. São quantas Lords, Thiago? Tipo, quantas? Já até Pra hoje, gente deixa eu verificar. até hoje. Essa é a de número 128. Então, 128 para a gente ainda ter que sentar e conversar sobre, tipo, o que fazer ou não ali com a mensagem e, sei lá, mensurar, a gente vê tanta coisa mal entendida Sim. porque não tem uma explicação ou não tem exemplo bem escrito. Sim, mas, né, porque o texto já não ajuda. Pior que eu acabo dando minhas considerações final xingando o quinto. Não é minha consideração ainda, eu só estou reclamando do quinto nível. Ela decepciona, né? Na hora que a gente chega aqui dói, né, Raga? É. Assim, bora já logo entrar nas considerações finais? Então, bora. Vamos, vai, vamos. É, o que eu acho que os criadores ou a diretoria de criação hoje da White Wolf, né, porque no passado era só Paradox, deixaram muito solto essa questão da produção de lore sheets. Ah, eu acho que eles não tinham noção do poder que uma lore sheet pode gerar de influência no cenário de jogo. Que ali eles estão criando possibilidades de você pegar o seu personagem e inserir ele dentro da lore sheet geral do universo de Mundo das Trevas. E aí quando eles começam a entregar essas lore sheets capengas, cheias de furos, mal escritas, você pode inclusive não só frustrar quem está desejando utilizar aquela fachada de cenário, como você pode criar uma complicação ou uma incoerência narrativa. Porque as coisas, do jeito que são colocadas, gera conflito. E aí o conflito tende a não produzir diversão. Eu Uhum. pessoalmente acho que
agora que nós temos a White Wolf, voltou, né? E temos uma nova diretora de criação, eles deveriam puxar as rédeas da produção de lore sheets e fazer com que as lore sheets passassem por uma revisão de mais de dois olhares, para que quando eles forem entregues para a comunidade, não traga esse conjunto de confusões. E detalhe, se eu não me engano, esses jogos ainda são de 2021 para 2022. Então ainda era aquela equipe antiga. A gente ainda vai entrar nas lore sheets da nova equipe. A gente ainda vai ver se esses problemas tão recorrentes que a Vivi citou vão se repetir nessas lore sheets futuras que a gente vai abordar aqui. Então continue acompanhando a gente para saber se os problemas continuam ou mudaram para outros. Vivi, suas considerações finais. Assim, eu dei as dicas lá, comentei aqui no meio da coisa, e é uma opinião assim, vendo as 4 lore sheets que a gente falou desses jogos em si, eu gostei da primeira, pelas possibilidades dela, não da estrutura inteira da lore sheet, mas a ideia da primeira eu acho legal. Mas assim, a não ser que você vá repetir em mesa exatamente igual o clima dos jogos, eu não aconselho elas para jogo. Eu, Viviane aqui, Viviane Pereira Silva, né, Vivox, não aconselho ela para jogo, porque elas são sim escritas de forma esquisita, foi uma tentativa de trazer algo do jogo para qualquer mesa que você queira inserir, né, para trazer o jogo mais próximo do RPG, da mesa, de quem não jogou querer ter vontade. Mas assim, gente, nenhuma delas, nenhuma. Da Amanda, a última que a gente falou, gente, eu falei, já esqueci o nome dela, gente. A do. Era Ai, do antes Parlamento dessa, das Facas. o Parlamento das Facas. É assim, gente, elas são ótimas para os seus cenários de joguinho ali, daquela condição do jogo, para a proposta que o joguinho em si tem para você, né? Mas quando você vai para a mesa, você vê problemas como a gente viu aqui e que não funcionam. Não funcionam. Adaptar o jogo do videogame para a mesa sem muito trabalho não existe. E a gente vê que foi um trabalho bem preguiçoso na hora de, sabe, de adaptar essas, né? Vou falar de novo aqui, porcarias, porque eu não gostei de nenhuma delas, né? Apesar de achar a primeira ideia, né, do mensageiro e das viagens interessante, ela teria que ser refeita. A Amanda, quem falou foi o Vaicos, e eu sei que ele amou, só que não. E como a gente troca de vez em quando o neurônio, porque a gente tem que usar o mesmo, então a gente troca de lugar. Essa opinião que eu tenho desse pacote de 4 lotes que eles fizeram, que são as escolhas de jogos, e que eu acho que vai ser bem sofrido para você pôr na mesa. E como alguém que narra e sente dó dos narradores da quinta edição, que muita coisa foi jogada nas nossas costas, então eu acho que não vale a pena se desgastar. Agora que acabou a série, né? Posso falar isso. Não vale a pena. Né? Agora, se você jogou, mas pessoas jogaram e querem reviver o jogo em mesa, aí vale a pena você ter esse trabalhinho. Mas se você não quer, já que você gastou a imaginação num jogo que não tem nem som, nem imagem, e só texto e a sua imaginação, que eu sempre vou xingar muito essa propaganda fuleira de jogo caro. Não tem, gente, não tem por que usar. Desculpa, Raga, eu tô rindo de nervoso. Essa semana eu não tô medicada, por isso que eu tô rindo. De desespero. Tranquilo. Então, diga. É isso. Não, eu ia falar, é isso, Raga. Então pronto, galera, tá aí mais uma Loshit. Encerramos aqui as 4 das Interactive Novels que foram lançadas, onde cada uma trouxe uma Loshit. Tivemos a oportunidade de comentar cada uma delas aqui. E agora,
nós vamos para uma outra especial. Ainda não é. A gente está seguindo aqui a sequência de lançamento e ainda não chegamos em outros lançamentos. Estamos passando por lore sheets de celebração. E a próxima, eu acho que ela é bastante esperada. Que foi uma lore sheet lançada durante o mês de outubro de 2022, durante o evento Vamptober. Nesse ano foi lançado a lore sheet Histórias das Filhas, que aborda as filhas da cacofonia. Olha só que interessante. Então teremos aí uma lore sheet minimamente interessante para nós conversarmos e debatermos na próxima vez que estivermos aqui comentando sobre lore sheet. Porque da próxima vez, de fato, que estivermos aqui, já vai ser novamente para falar de Lobisomem, o Apocalipse. Dito isso, vamos agora aos encerramentos. Quero agradecer vocês que assistiram a gente até aqui. São vocês que fazem esse boteco ser tão interessante quanto é. Vivi, agora, para se despedir, peço para que você, junto comigo, diga tchau, Lilica. Tchau, Tchau, Lilica. Lilica.